Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 19. Arjuna mata Sansapitakas. Sanjaya disse, movendo-se em círculos, como o planeta Mercúrio na curvatura de sua órbita, Jishnu, Arjuna, mais uma vez matou o grande número dos Sansapitakas. Atormentados pelas flechas de Partha, ó rei, homens, corcéis, e elefantes, ó Bharata, tremeram e se surpreenderam e perderam cor, caíram e morreram. Muitos dos animais principais, amarrados a cangas e motoristas e bandeiras, e arcos, e flechas e mãos e armas em punho, e braços, e cabeças, de inimigos heróicos lutando com ele, o filho de Pandu cortou naquela batalha, com flechas, algumas das quais eram de cabeça larga, algumas equipadas com cabeças como navalhas, algumas em forma de meia-lua, e algumas providas de cabeças como o dente do bezerro. Como touros lutando com um touro por causa de uma vaca no cio, bravos guerreiros a centenas e milhares cercaram Arjuna. A batalha que ocorreu entre eles e ele foi de arrepiar os cabelos, como o combate entre os Daityas e Indra, o manejador do raio na ocasião da conquista dos 3 mundos. Então o filho de Ugrayuda perfurou Partha com 3 flechas, parecendo 3 cobras venenosas. Partha, no entanto, cortou do tronco de seu inimigo a cabeça do último. Então aqueles guerreiros, cheios de raiva, cobriram Arjuna de todos os lados com diversas espécies de armas, como as nuvens impelidas pelos Maruts cobrindo Himavati no fim do verão. Reprimindo com suas próprias armas aquelas de seus inimigos em todos os lados, Arjuna matou um grande número de seus inimigos com flechas bem disparadas. Com suas flechas Arjuna então cortou os trivenos, os cavalos, os motoristas, e os motoristas Parshni de muitos carros, e deslocou as armas e aljavas de muitos, e privou muitos de suas rodas e estandartes, e rompeu as cordas, os tirantes e os eixos de muitos, e destruiu os fundos e cangas de outros, e fez todo o equipamento de muitos cair de seus lugares. Aqueles carros, assim destruídos e danificados por Arjuna em grandes números, pareciam com as mansões luxuosas dos ricos destruídas por fogo, vento e chuva. Elefantes, seus membros vitais perfurados por flechas, parecendo raios em impetuosidade, caíam como mansões em cumes de montanha derrubadas por explosões de relâmpago. Grandes números de corcéis com seus cavaleiros, atingidos por Arjuna, caíam no chão, suas línguas e entranhas forçadas para fora, eles mesmos privados de força e banhados em sangue, e apresentando uma vista horrível. Homens e cavalos e elefantes, perfurados por Savyasasi, Arjuna, com suas flechas, se surpreenderam e cambaleavam e caíram e proferiram gritos de dor e pareciam pálidos, ó majestade. Como Maindra atingindo os Danavas, Partha prostrou grande número de seus inimigos, por meio de flechas afiadas em pedra e parecendo o raio ou veneno em capacidade de causar a morte. Bravos guerreiros, equipados em cotas de malha caras e enfeitados com ornamentos e armados com diversos tipos de armas, jaziam no campo, com seus carros e estandartes, mortos por Partha. Subjugadas, e privadas de vida, pessoas de atos virtuosos, possuidoras de nascimento nobre e grande conhecimento, procediam para o céu por consequência daqueles feitos gloriosos delas enquanto seus corpos somente jaziam sobre a terra. Então o chefe, pertencente ao teu exército, de vários reinos, cheio de ira e acompanhado por seus seguidores, avançou contra Arjuna, aquele principal dos guerreiros em carros. Guerreiros levados em seus carros e cavalos e elefantes, e soldados da infantaria também, todos desejosos de matar Arjuna, avançaram em direção a ele, disparando diversas armas com grande velocidade. Então Arjuna, como vento, por meio de flechas afiadas, destruiu aquela chuva grossa de armas derramada por aqueles guerreiros, constituindo uma massa de nuvens reunidas. As pessoas então viram Arjuna cruzando aquele oceano sem balsa constituído por corcéis e soldados da infantaria e elefantes e carros, e tendo armas poderosas como suas ondas, sobre uma ponte constituída por suas próprias armas poderosas de ataque e defesa.
Então Vasudeva, dirigindo-se a Partha, disse: por que, ó impecável, tu brincas dessa maneira? Subjugando esses Sansapitakas, te apresse para matar Karna. Dizendo: assim seja para Krishna. Arjuna então, atacando violentamente o resto dos Sansapitakas com suas armas, começou a destruí-los como Indra destruindo os Daityas. Naquela hora, mesmo com a mais perfeita atenção, os homens não podiam notar quando Arjuna tirava suas flechas, quando ele as apontava e quando ele as disparava rapidamente. O próprio Govinda, ó Bharata, considerou isso admirável. Como cisnes mergulhando em um lago, as flechas de Arjuna, brancas e ativas como cisnes, penetravam no exército hostil. Então Govinda, observando o campo de batalha durante a continuação daquela carnificina, disse essas palavras para Savyasasi: aqui, ó Partha, só por causa de Duryodhana, ocorre essa grande e terrível destruição dos Bharatas e outros reis da terra. Veja, ó filho de Bharata, esses arcos, conversos dourados, de muitos arqueiros poderosos, e estes cintos e aljavas soltos de seus corpos. Veja essas flechas retas equipadas com asas de ouro, e essas flechas longas lavadas com óleo e parecendo com cobras livres de suas peles. Veja essas belas lanças decoradas com ouro jazendo espalhadas em volta, e essas cotas de malha, ó Bharata, adornadas com ouro e caídas dos corpos dos guerreiros. Veja esses arpões embelezados com ouro, esses dardos ornados com o mesmo metal, e essas massas enormes enroladas com fios de ouro, e cordas de cânhamo. Veja essas espadas decoradas com ouro brilhante e esses machados adornados com o mesmo, e esses machados de batalha equipados com cabos ornados com ouro. Veja também essas clavas com pontas, essas flechas curtas, esses buzundis, e esses canapas. Esses contas de ferro espalhados, e esses mochalas pesados. Esses guerreiros ansiosos pela vitória, dotados de grande energia e armados com diversas armas, embora mortos, ainda parecem estar vivos. Contemple aqueles milhares de guerreiros, seus membros esmagados por massas, e cabeças partidas com mochalas ou quebradas e pisadas por elefantes e cavalos e carros. Ó matador de inimigos, o campo de batalha está coberto com os corpos de homens e elefantes e corcéis, privados de vida, terrivelmente mutilados por flechas e dardos e espadas e lanças e cimitarras e machados e arpões e nacaras e cacetes, e banhados em rios de sangue. Coberta com braços cobertos com pasta de sândalo e enfeitados com angadas e agraciados com indicações auspiciosas e envolvidos em proteções de couro e adornada com queiuras, a terra parece resplandecente, ó Bharata. Coberta também com mãos tendo dedos envolvidos em proteções, enfeitadas com ornamentos, e cortadas de braços, e com coxas cortadas parecidas com trombas de elefantes, de heróis dotados de grande energia e com cabeças adornadas com brincos e proteções para a cabeça ornamentadas com pedras preciosas. A terra parece muito bela. Veja aqueles carros belos, decorados com sinos dourados, quebrados de diversas maneiras. Veja aqueles numerosos corcéis banhados em sangue, aqueles fundos de carros e aljavas compridas, e diversos tipos de bandeiras e estandartes e aquelas conchas enormes, dos combatentes, e aqueles rabos de iaque perfeitamente brancos, e aqueles elefantes com línguas para fora e jazendo sobre o campo como colinas, e com aqueles belos estandartes triunfais, e aqueles guerreiros em elefantes mortos, e aquelas cobertas valiosas, cada uma consistindo em um pedaço de cobertor, nas costas daqueles animais enormes, e aqueles cobertores belos e variados e rasgados, e aqueles numerosos sinos soltos dos corpos de elefantes e quebrados em fragmentos por aquelas criaturas caindo, e aqueles ganchos com cabos cravejados com pedras lápis lazuli caídos sobre o solo, e aquelas cangas ornamentais de corcéis, e aquelas armaduras cravejadas com diamantes em seus peitos e aqueles ricos tecidos,
enfeitados com ouro e atados às extremidades das bandeiras levadas por cavaleiros, e aqueles cobertores matizados e mantas e peles ranco, enfeitados com pedras preciosas brilhantes e embutidos com ouro, para as costas de cavalos e caídos no chão, e aqueles grandes diamantes adornando as proteções para a cabeça de reis, e aqueles colares belos de ouro, e aqueles guarda-sóis deslocados de suas posições, e aqueles rabos de aquileques. Veja a terra coberta com rostos adornados com brincos brilhantes como a lua ou estrelas, e embelezados com barbas bem cortadas, e cada um parecendo com a lua cheia. A terra, coberta com aquelas faces parecendo com lírios e lótus, parece um lago adornado com um denso conjunto de lírios e lótus. Veja, o solo possuindo a refulgência da lua brilhante e diversificado como se com miríades de estrelas, parece com o firmamento outonal coberto com luzes estelares. Ó Arjuna, essas façanhas que têm sido realizadas por ti em grande batalha hoje são, de fato, dignas de ti ou do próprio chefe dos celestiais no céu. Assim mesmo Krishna mostrou o campo de batalha para Arjuna. E enquanto retornando do campo para seu acampamento, eles ouviram um barulho alto no exército de Duryodhana. De fato o tumulto que era ouvido consistia no clangor de conchas e na batida de pratos e baterias e pataias e no estrépito de rodas de carro, o relincho de corcéis, o grunhido de elefantes, e o estridor violento de armas. Penetrando naquele exército pela ajuda de seus corcéis possuindo a velocidade do vento, Krishna ficou muito admirado ao ver o exército oprimido por Pandya. Como o próprio Yama matando criaturas cujas vidas acabaram, Pandya, aquele principal dos guerreiros hábil com flechas e armas, estava destruindo multidões de inimigos por meio de diversos tipos de flechas, perfurando os corpos dos elefantes e corcéis e homens com flechas afiadas. Aquele principal dos batedores os derrubava e privava de vida, cortando com suas próprias flechas as diversas armas arremessadas nele por muitos dos inimigos principais. Pandya matava seus inimigos como Sakra, Indra, destruindo os Danavas. Capítulo 20. Asvatthama mata Pandya. Dhritarashtra disse: Tu mencionaste para mim antes o nome de Pandya, aquele herói de celebridade mundial, mas seus feitos, ó Sanjaya, em batalha nunca foram narrados por ti. Fale-me hoje em detalhes da bravura daquele grande herói, sua habilidade, espírito e energia, à medida de sua força e seu orgulho. Sanjaya disse: Bhishma e Drona e Kripa e o filho de Drona e Karna e Arjuna e Janardana, aqueles mestres completos da ciência de armas, são considerados por ti como os principais dos guerreiros em carros. Saiba, no entanto, que Pandya se considerava superior a todos esses principais dos guerreiros em carros em energia. De fato ele nunca considerou qualquer um entre os reis como igual a ele mesmo. Ele nunca admitiu sua igualdade com Karna e Bhishma. Nem ele admitiu dentro de seu coração que ele era inferior em algum aspecto a Vasudeva ou Arjuna. Assim mesmo era Pandya, aquele mais notável dos reis, aquele principal dos manejadores de armas. Cheio de raiva como o próprio destruidor, Pandya naquele momento estava massacrando o exército de Karna. Aquele exército, cheio de carros e corcéis e abundando com principais dos soldados da infantaria, atacado por Pandya, começou a rodar como a roda do ceramista. Como o vento dispersando uma massa de nuvens reunidas, Pandya, com suas setas bem disparadas, começou a dispersar aquele exército, destruindo seus cavalos e motoristas e bandeiras e carros e fazendo suas armas e elefantes caírem. Como o quebrador de montanhas derrubando montanhas com seu trovão, Pandya derrubava elefantes com seus condutores, tendo anteriormente cortado os estandartes e bandeiras e armas com as quais eles estavam armados, como também os soldados a pé que protegiam aqueles animais. E ele derrubava cavalos e cavaleiros com seus dardos e lanças e aljavas, mutilando com suas flechas os pulindas, os casas, os balikas, os nishadas, os andakas, os tanganas, os habitantes do sul, e os bojas, todos os quais, dotados de grande coragem, não se rendiam e eram obstinados em batalha, e privando eles de suas armas e cotas de malha, Pandya os privava de suas vidas.
Vendo Pandya destruindo com suas flechas em batalha aquela hoste consistindo em 4 tipos de tropas, o filho de Drona procedeu destemidamente em direção àquele guerreiro destemido. Dirigindo-se intrepidamente em palavras agradáveis àquele guerreiro que então parecia dançar em seu carro, o filho de Drona, aquele principal dos batedores, sorrindo, convocou-o e disse: ó rei, alto de olhos como pétalas de lótus, teu nascimento é nobre e erudição grande. De poder e destreza célebres, tu pareces o próprio Indra. Esticando com teus 2 braços massivos o arco segurado por ti e cuja corda larga está segura no teu aperto, tu pareces belo como uma massa de nuvens reunidas quando tu derramas sobre teus inimigos chuvas grossas de flechas impetuosas. Eu não vejo alguém salvo eu mesmo que possa ser um páreo para ti em batalha. Sozinho tu subjugaste numerosos carros e elefantes e soldados a pé e corcéis, como o leão destemido de força terrível oprimindo bandos de veados na floresta. Fazendo o céu e a terra ressoar com o estrépito alto das rodas do teu carro, tu pareces resplandecente, ó rei, como uma nuvem outonal destruidora de colheitas de rugidos altos. Tirando de tua aljava e disparando tuas flechas afiadas parecendo cobras de veneno virulento, lute comigo somente, como o Asura, Andaka lutando com a divindade de 3 olhos. Assim endereçado, Pandya respondeu: assim seja. Então o filho de Drona, dizendo a ele ataque, atacou-o com vigor. Em retorno, Malayabhaja perfurou o filho de Drona com uma flecha farpada. Então o filho de Drona, aquele melhor dos preceptores, sorrindo, atingiu Pandya com algumas flechas ardentes, capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais e parecendo chamas de fogo. Então Ashvatthama disparou novamente em seu inimigo algumas outras flechas largas providas de pontas afiadas e capazes de perfurar os próprios órgãos vitais, fazendo elas correrem pelo céu com os 10 diferentes tipos de movimento. Pandya, no entanto, com 9 flechas dele cortou todas aquelas flechas de seu antagonista. Com 4 outras flechas ele afligiu os 4 corcéis de seu inimigo, pelo que eles expiraram rapidamente. Tendo então, com suas flechas afiadas, cortado as flechas do filho de Drona, Pandya então cortou a corda esticada do arco de Ashvatthama, dotado do esplendor do sol. Então o filho de Drona, aquele matador de inimigos, encordoando seu arco não encordoado, e vendo que seus homens tinham enquanto isso unido rapidamente outros corcéis excelentes ao seu carro, disparou milhares de setas em seu inimigo. Por isto, aquele regenerado encheu o céu inteiro e os 10 pontos do horizonte com suas setas. Embora sabendo que aquelas flechas do filho de grande alma de Drona empenhado em atirar eram realmente inesgotáveis, ainda assim Pandya, aquele touro entre homens, cortou todas elas em pedaços. O adversário de Ashvatthama, cortando cuidadosamente todas aquelas flechas disparadas pelo último, então matou com suas próprias flechas afiadas os 2 protetores das rodas do carro do último naquele combate. Vendo a agilidade de mão mostrada por seu inimigo, o filho de Drona, estirando seu arco a um círculo, começou a disparar suas flechas como uma massa de nuvens, despejando torrentes de chuva. Durante aquele espaço de tempo, ó Senhor, o qual consistiu somente na 8ª parte de um dia, o filho de Drona disparou tantas flechas quanto eram carregadas em 8 carroças, cada uma puxada por 8 bois. Quase todos aqueles homens que então contemplavam Ashvatthama, que naquela hora parecia o próprio destruidor cheio de raiva, ou melhor, o destruidor do destruidor, perderam seus sentidos. Como uma massa de nuvens no fim do verão encharcando com torrentes de chuva a terra com suas montanhas e árvores, o filho do preceptor despejou naquela tropa hostil sua chuva de flechas. Frustrando com a arma vaiávia aquela chuva insuportável de flechas disparada pela nuvem Ashvatthama, o vento Pandya, cheio de alegria, proferiu rugidos altos. Então o filho de Drona, cortando o estandarte, untado com pasta de sândalo e outros unguentos perfumados e portando o emblema da montanha Malaya sobre ele, de Pandya que rugia, matou os 4 cavalos do último.
matando então o motorista de seu inimigo como uma única flecha, e cortando com uma flecha em forma de meia-lua o arco também daquele guerreiro cujo som parecia o rugido das nuvens. Ashvatthama cortou o carro de seu inimigo em fragmentos miúdos, detendo com armas aquelas de seu inimigo, e cortando todas as armas do último, o filho de Drona, embora ele obtivesse a oportunidade para fazer a seu inimigo o mal supremo, ainda não o matou, pelo desejo de lutar com ele por mais algum tempo. Enquanto isso, Karna avançou contra a grande tropa de elefantes dos Pandavas e começou a desbaratá-la e destruí-la. Privando guerreiros em carros de seus carros, ele atingiu elefantes e cavalos e guerreiros humanos, ó Bharata, com inúmeras flechas retas. Aquele arqueiro poderoso, o filho de Drona, embora ele tivesse feito Pandya, aquele matador de inimigos e principal dos guerreiros em carros, ficar sem carro, ele contudo não o matou pelo desejo de lutar. Naquele momento um enorme elefante sem condutor com presas grandes, bem equipado com todos os utensílios de guerra, andando com velocidade, dotado de grande força, rápido em proceder contra qualquer inimigo, atingido pelas flechas de Ashvatthama, avançou em direção a Pandya com grande impetuosidade, rugindo contra um igual hostil. Vendo aquele príncipe dos elefantes, parecendo com um topo de montanha fendido, Pandya, que conhecia bem o método de lutar do pescoço de um elefante, subiu rapidamente naquele animal como um leão pulando com um rugido alto para o cume de um topo de montanha. Então aquele senhor do príncipe das montanhas, batendo no elefante com um gancho, inspirado com raiva, e com aquela atenção fria pela qual ele era famoso em lançar armas com grande força, rapidamente arremessou uma lança, brilhante como os raios de Surya, no filho do preceptor, e proferiu um grito alto, repetidamente gritando em alegria: "Tu estás morto, tu estás morto!" Pandya, com aquela lança, quebrou em pedaços o diadema do filho de Drona adornado com a mais notável das joias e diamantes da maior limpidez e do melhor tipo de ouro e tecido excelente cordão de pérolas. Aquele diadema possuidor do esplendor do sol, da lua, dos planetas, ou do fogo, por causa da violência do golpe, caiu por terra, partido em fragmentos, como um topo de montanha fendido pelo raio de Indra, caindo na terra com grande barulho. Nisso, Ashvatthama se inflamou com muita ira como um príncipe das cobras atingido com o pé, e pegou 14 flechas capazes de infligir grande dor em inimigos e cada uma parecendo a vara do destruidor. Com 5 daquelas flechas ele cortou os 4 pés e a tromba do elefante de seu adversário, e com 3 os 2 braços e a cabeça do rei, e com 6 ele matou os 6 poderosos guerreiros em carros, dotados de grande refulgência, que seguiam o rei Pandya. Aqueles braços longos e bem arredondados do rei, cobertos com excelente pasta de sândalo, e adornados com ouro e pérolas e pedras preciosas e diamantes caindo sobre a terra, começaram a se contorcer como um par de cobras morto por Garuda. Aquela cabeça também, agraciada com um rosto claro como a lua cheia, tendo um nariz proeminente e um par de olhos grandes, vermelho como cobre de raiva, adornado com brincos, caindo no chão, parecia resplandecente como a própria lua entre 2 constelações brilhantes. O elefante, assim cortado por aquele guerreiro habilidoso em 6 pedaços com aquelas 5 flechas, e o rei em 4 pedaços com aquelas 3 flechas, jaziam divididos ao todo em 10 pedaços que pareciam com a manteiga sacrificial distribuída em 10 porções destinadas para as 10 divindades. Tendo cortado numerosos cavalos e homens e elefantes em pedaços e oferecido eles como comida aos Rakshasas, o rei Pandya foi assim aquietado pelo filho de Drona com suas flechas como um fogo ardente em um crematório, extinguido com água depois de ter recebido uma libação na forma de um corpo sem vida. Então, como o chefe dos celestiais alegremente reverenciando Vishnu depois da subjugação do Asura Vali, teu filho, o rei, acompanhado por seus irmãos, aproximando-se do filho do preceptor, adorou com grande respeito aquele guerreiro que era um mestre completo da ciência de armas, depois, de fato, que ele tinha completado a tarefa que ele tinha empreendido. Capítulo 21. Karna em combate.
Dhritarashtra disse, quando Pandya tinha sido morto e quando aquele principal dos heróis, isto é, Karna estava empenhado em derrotar e destruir o inimigo, o que, ó Sanjaya, Arjuna fez em batalha. Aquele filho de Pandu é um herói dotado de grande força, atento aos seus deveres, e um perfeito mestre da ciência de armas. O próprio Sankara de grande alma o fez invencível entre todas as criaturas. Meus grandes temores procedem daquele Dhananjaya, aquele matador de inimigos. Conte-me, ó Sanjaya, tudo que Partha realizou lá naquela ocasião. Sanjaya disse, depois da queda de Pandya, Krishna rapidamente disse para Arjuna essas palavras benéficas, eu não vejo o rei. Os outros Pandavas também se retiraram. Se os Parthas tivessem voltado, o vasto exército do inimigo teria sido dividido. No cumprimento dos propósitos nutridos por Ashvatthama, Karna está matando os Sanjayas. Uma grande carnificina está sendo feita, por aquele guerreiro, de cavalos e guerreiros em carros e elefantes. Assim o heróico Vasudeva descreveu tudo para o ornado com diadema, Arjuna. Ouvindo a respeito e vendo aquele grande perigo de seu irmão, Yudhishthira, Partha dirigiu-se rapidamente a Krishna, dizendo, incite os cavalos, ó Hrishikesha. Então Hrishikesha prosseguiu naquele carro irresistível. O combate então que teve lugar novamente tornou-se extremamente violento. Os Kurus e os Pandavas se engalfinharam destemidamente mais uma vez uns com os outros, isso é, os Parthas encabeçados por Bhimasena e nós encabeçados pelo filho de Suta. Então, ó o melhor dos reis, lá começou de novo uma batalha entre Karna e os Pandavas que aumentou a população do reino de Yama. Com arcos e flechas e massas com pontas e espadas e lanças e machados e clavas curtas e buchundis e dardos e espadins e machados de batalha e massas e arpões e cuntas pólidos, e flechas curtas e ganchos, os combatentes rapidamente caíram uns sobre os outros, desejosos de tirar a vida uns dos outros. Enchendo o céu, os pontos cardeais do horizonte, os secundários, o firmamento, e a terra, com o zunido de setas, a vibração de cordas de arcos, o som de palmas, e o estrépito de rodas de carros, inimigos avançaram em inimigos. Alegrados por aquele barulho alto, heróis lutaram com heróis desejosos de alcançar o fim das hostilidades. Alto se tornou o barulho causado pelo som de cordas de arcos e proteções e arcos, o grunhido de elefantes, e os gritos de soldados de infantaria e homens caindo. Ouvindo o zunido terrível de flechas e os diversos gritos de bravos guerreiros, as tropas se assustaram, ficaram pálidas, e caíram. Grandes números daqueles inimigos assim empenhados em gritar e disparar armas, o heróico filho de Adherata subjugou com suas flechas. Com suas flechas Karna então despachou para a residência de Yama 20 guerreiros em carros entre os bravos heróis Pancala, com seus cavalos, motoristas, e bandeiras. Então muitos dos guerreiros principais do exército Pandava, dotados de grande energia e rápidos no uso de armas, se movendo rapidamente, cercaram Karna por todos os lados. Karna agitou aquela tropa hostil com chuvas de armas como líder de uma manada de elefantes mergulhando em um lago adornado com lótus e coberto com cisnes. Penetrando no meio de seus inimigos, o filho de Radha, vibrando o melhor dos seus arcos, começou a cortar e derrubar suas cabeças com suas flechas afiadas. Os escudos e cotas de malha dos guerreiros, cortados, caíam no chão. Não havia ninguém entre eles que precisasse do toque de uma segunda flecha de Karna. Como um motorista atingindo os cavalos com o chicote, Karna, com suas flechas capazes de subjugar cotas de malha e corpos e a vida que os animava, atingia as proteções de seus inimigos, perceptíveis somente por suas cordas de arco. Como um leão oprimindo bandos de veados, Karna subjugava rapidamente todos aqueles pandus Sanjayas e Pancalas que chegavam dentro do alcance de suas flechas. Então o chefe dos Pancalas, e os filhos de Draupadi, ó o Senhor, e os gêmeos, Eliudana, se unindo, procederam contra Karna. Quando aqueles Kurus, e Pancalas e Pandus estavam assim engajados em batalha, os outros guerreiros, indiferentes às suas próprias vidas, começaram a atacar uns aos outros.
bem envolvidos em armaduras e cotas de malha e adornados com proteções para a cabeça. Combatentes dotados de grande força avançavam em seus inimigos, com maças e clavas curtas e cacetes com ferrões, parecendo com varas erguidas, do destruidor, e soltando, ó majestade, e desafiando uns aos outros, proferiam gritos altos. Eles golpeavam uns aos outros, e caíam, atacados uns pelos outros com sangue saindo de seus membros e privados de cérebros e olhos e armas. Cobertos com armas, alguns, enquanto eles jaziam lá com rostos belos como romãs, tendo bocas ornadas com dentes cheias de sangue, pareciam estar vivos. Outros, naquele oceano vasto da batalha, cheios de raiva mutilavam ou feriam ou perfuravam ou derrubavam ou cortavam ou matavam uns aos outros com machados de batalha e flechas curtas e ganchos e arpões e lanças. Mortos uns pelos outros eles caíam, cobertos com sangue e privados de vida como árvores de sândalo cortadas com machado caindo e derramando enquanto elas caíam seu suco fresco vermelho vivo. Carros destruídos por carros, elefantes por elefantes, homens por homens, e corcéis por corcéis, caíam aos milhares. Bandeiras, e cabeças, e guarda-sóis, e elefantes, trombas, e braços humanos, cortados com flechas de face de navalha ou de cabeça larga ou em forma de meia-lua, caíam sobre o solo. Grandes números também de homens, e elefantes, e carros com corcéis unidos a eles foram destruídos naquela batalha. Muitos bravos guerreiros, mortos por cavaleiros, caíam, e muitos elefantes, com suas trombas cortadas, e bandeiras e estandartes, em seus corpos, caíam como montanhas caídas. Atacados por soldados a pé, muitos elefantes e carros, destruídos ou sendo destruídos, caíam por todos os lados. Cavaleiros, enfrentando soldados a pé com energia, eram mortos pelos últimos. Similarmente multidões de soldados de infantaria, mortos por cavaleiros, jaziam sobre o campo. As faces e os membros daqueles mortos naquela batalha terrível pareciam lotos esmagados e coroas florais murchas. As belas formas de elefantes e cavalos e seres humanos, ó rei, então pareciam tecidos sujos com lama, e se tornaram muito repulsivos de se olhar. Capítulo 22. Nakula e Sahadeva matam tropas angas. Sanjaya disse, muitos guerreiros em elefantes montados em seus animais, incitados por teu filho, procederam contra Drishtadyumna, cheios de raiva e desejosos de executar sua destruição. Muitos dos combatentes principais hábeis em lutar de elefantes, pertencentes aos habitantes do leste, aos habitantes do sul, os Angas, os Vangas, os Pundras, os Magadas, os Tanhalipitakas, os Mekalas, os Koshalas, os Madras, os Dasharnas, os Nishadas junto com os Kalingas, ó Bharata, e despejando flechas e lanças e setas como nuvens torrenciais, encharcaram o exército Pancala com isso naquela batalha. O filho de Prishata cobriu com suas flechas e setas aqueles elefantes, esmagadores de inimigos, incitados adiante por seus condutores com calcanhares e pontas do pé e ganchos. Cada um daqueles animais que eram enormes como colinas, o herói Pancala perfurou com 10, 8 ou 6 flechas afiadas, ó Bharata. Vendo o príncipe dos Pancalas coberto por aqueles elefantes como o sol pelas nuvens, os Pandus e os Pancalas procederam em direção a ele, para resgatá-lo, proferindo rugidos altos e armados com armas afiadas. Despejando suas armas sobre aqueles elefantes, aqueles guerreiros começaram a dançar a dança de heróis, ajudados pela música das cordas de seus arcos e o som de suas palmas, instigados por heróis marcando o compasso. Então Nakula e Sahadeva, e os filhos de Draupadi, e os Prabhadrakas, e Satyaki, e Shikandin, e Shekitana dotados de grande energia, todos aqueles heróis encharcaram aqueles elefantes de todos os lados com suas armas, como as nuvens encharcando as colinas com suas chuvas. Aqueles elefantes furiosos, instigados por guerreiros Mlesha arrastando com suas trombas homens e cavalos e carros, os esmagavam com seus pés. E alguns eles perfuravam com as pontas de suas presas, e alguns eles erguiam alto e jogavam violentamente no chão.
Outros erguidos no alto nas presas daqueles animais enormes caíam inspirando espectadores com medo. Então o Satyaki, perfurando os órgãos vitais do elefante pertencente ao rei dos Vangas que estava diante dele, com uma flecha longa dotada de grande impetuosidade, o fez cair no campo de batalha. Então o Satyaki perfurou com outra flecha longa o peito do condutor a quem ele até agora não tinha podido tocar, exatamente quando o último estava prestes a pular das costas de seu animal. Assim atingido por Satyavata, ele caiu no chão. Enquanto isso Saareva, com 3 flechas disparadas com grande cuidado, atingiu o elefante de tundra, quando ele avançou contra ele como uma montanha movente, privando-o de seu estandarte e condutor e armadura e vida. Tendo assim cortado aquele elefante, Sahadeva procedeu contra o chefe dos Angas. Nakula, no entanto, fazendo Sahadeva desistir, ele mesmo afligiu o soberano dos Angas com 3 flechas longas, cada uma parecendo a vara de Yama, e o elefante de seu inimigo com 100 flechas. Então o soberano dos Angas arremessou em Nakula 800 lanças brilhantes como os raios do sol. Cada uma dessas Nakula cortou em 3 fragmentos. O filho de Pandu então cortou a cabeça de seu antagonista com uma flecha em forma de meia-lua. Nisso aquele rei Nlesha, privado de vida, caiu com o animal que ele montava. Após a queda do príncipe dos Angas que era bem hábil em condução de elefantes, os homens em elefantes dos Angas, cheios de raiva, procederam com velocidade contra Nakula, sobre seus elefantes enfeitados com pendões que ondulavam no ar, possuindo bocas excelentes, ornados com mantas de ouro, e parecendo com montanhas ardentes, pelo desejo de moê-lo em pedaços. E muitos Mekalas e Utkalas, e Kalingas, e Nishadas, e Tanhalipitakas, também avançaram contra Nakula, despejando suas flechas e lanças, desejosos de matá-lo. Então os Pandus, os Pancalas, e os Somarcas, cheios de raiva, avançaram com velocidade para o resgate de Nakula encoberto por aqueles guerreiros como o sol pelas nuvens. Então ocorreu uma batalha violenta entre aqueles guerreiros em carros e homens em elefantes, os primeiros despejando suas setas e flechas e os últimos suas lanças aos milhares. Os globos frontais e outros membros e as presas e enfeites dos elefantes, muito perfurados por flechas, foram partidos e mutilados. Então o Saareva, com 64 flechas impetuosas, matou rapidamente 8 daqueles elefantes enormes os quais caíram com seus condutores. E Nakula também, aquele alegrador de sua linhagem, curvando seu arco excelente com grande vigor, com muitas flechas retas, matou muitos elefantes. Então o príncipe Pancala, e o neto de Sine, Satyaki, e os filhos de Draupadi e os Prabhadrakas, e Shikandi encharcaram aqueles elefantes enormes com chuvas de flechas. Então por causa daquelas nuvens carregadas de chuva constituídas pelos guerreiros Pandava, aquelas colinas, constituídas pelos elefantes do inimigo, caíram, derrubados por torrentes de chuva formadas por suas numerosas flechas, como montanhas verdadeiras derrubadas por um temporal. Aqueles líderes dos guerreiros em carros Pandava então, matando dessa maneira aqueles teus elefantes, lançaram seus olhos no exército hostil, o qual, enquanto ele fugia, naquele momento parecia um rio cujos continentes tivessem sido levados pela água. Aqueles guerreiros do filho de Pandu, tendo assim agitado aquele teu exército, o agitaram mais uma vez, e então avançaram contra Karna. Capítulo 23. Sahadeva derrota do Sasana. Sanjaya disse, enquanto Saareva, cheio de raiva, estava assim destruindo tua hoste, Dushasana, ó grande rei, procedeu contra ele, o irmão contra o irmão. Vendo aqueles dois envolvidos em combate terrível, todos os grandes guerreiros em carros proferiram gritos leoninos e agitaram suas peças de roupa. Então, ó Bharata, o poderoso filho de Pandu foi atingido no peito com 3 flechas por teu filho enfurecido armado com arco. Então o Saareva, ó rei, tendo primeiro perfurado teu filho com uma flecha, perfurou-o novamente com 70 flechas, e então o seu motorista com 3.
Então Dushasana, ó monarca, tendo cortado o arco de Sahadeva naquela grande batalha, perfurou o próprio Sahadeva com 73 flechas nos braços e no peito. Então o Sahadeva, cheio de ira, pegou uma espada, naquele combate terrível, e a girando, arremessou-a rapidamente em direção ao carro do teu filho. Cortando o arco de Dushasana com corda e flechas fixadas nele, aquela espada caiu no chão como uma cobra do firmamento. Então o valente Sahadeva, pegando outro arco, disparou uma flecha mortal em Dushasana. O guerreiro Kuru, no entanto, com sua espada de gume afiado, cortou em 2 fragmentos aquela flecha, brilhante como a vara da morte, enquanto ela corria em direção a ele. Então, girando aquela espada afiada, Dushasana arremessou-a rapidamente naquela batalha em seu inimigo. Enquanto isso, aquele guerreiro valente pegou outro arco com uma flecha. Sahadeva, no entanto, com a maior facilidade, cortou, com suas flechas afiadas, aquela espada enquanto ela corria em direção a ele, e a fez cair naquela batalha. Então, ó Bharata, teu filho, naquela batalha terrível, disparou rapidamente 64 flechas no carro de Sahadeva. Sahadeva, no entanto, ó rei, cortou cada uma daquelas numerosas flechas enquanto elas corriam com grande impetuosidade em direção a ele, com 5 flechas dele. Detendo então aquelas flechas poderosas disparadas por teu filho, Sahadeva, naquela batalha, disparou um grande número de flechas em seu inimigo. Cortando cada uma daquelas flechas com 3 flechas dele, teu filho proferiu um grito alto, fazendo a terra inteira ressoar com ele. Então Dushasana, ó rei, tendo perfurado Sahadeva naquela batalha, atingiu o motorista do último com 9 flechas. O bravo Sahadeva então, ó monarca, cheio de raiva, fixou na corda do seu arco uma flecha terrível, parecendo o próprio destruidor, e esticando violentamente o arco, ele disparou aquela flecha no teu filho. Atravessando com grande velocidade sua armadura e corpo fortes, aquela flecha entrou na terra, ó rei, como uma cobra penetrando em um formigueiro. Então teu filho, aquele grande guerreiro em carro, desmaiou, ó rei. Vendo ele privado de seus sentidos, seu motorista rapidamente levou o carro para longe, ele mesmo atingido violentamente todo o tempo com flechas afiadas. Tendo derrotado o guerreiro Kuru dessa maneira, o filho de Pandu, vendo a divisão de Duryodhana, começou a oprimi-la por todos os lados. De fato, ó rei, como um homem excitado com fúria aniquila um enxame de formigas, assim mesmo, ó Bharata, aquele filho de Pandu começou a aniquilar a hoste Kaurava.